Oi, como vai? Vamos falar de livros e hoje eu quero falar com vocês sobre um livro e tanto, um calhamaço aí, um calhamaço aí, médio calhamaço. Não é um dos maiores calhamaços, mas é um livro gigante em importância. É um livro que entrou aí, antológico aí, é um dos livros mais comentados aí, mais listados na lista aí dos grandes livros da literatura, um clássico, é o Crime e Castigo de Fyodor Dostoiévski. O livro Crime e Castigo desse autor, desse intelectual, esse escritor russo, que escreveu aí vários romances, alguns estão entre os maiores romances da literatura mundial, e Crime e Castigo aí está listado aí entre os grandes romances do século XIX, e um livro que fala muito até hoje, né? Um livro aí que reverbera bastante até hoje. É um livro muito importante quando a gente fala sobre culpa, remorso, compaixão, redenção. Quando a gente fala sobre sofrimento mental, né? Cansaço mental, desgaste mental, né? E o Crime e Castigo do Fyodor Dostoiévski trata sobre tudo isso. É um livro muito bem escrito, com uma tensão muito, às vezes, bem latente, né? É aí que o Dostoiévski ele nos conduz aí na jornada aí do Rodion Raskolnikov, um estudante que naquele momento ali do livro ele é um ex-estudante, porque ele largou a faculdade, a mãe dele e a irmã, que são as pessoas importantes na vida dele, vivem no interior, né? Eles nem sabem que ele largou a faculdade, elas nem sabem que ele largou a faculdade. Ele se corresponde com elas, né, por carta. E o livro é muito bonito, é muito interessante esses momentos em que eles se correspondem, porque são cartas aí carregadas de muito amor, um sentimento muito verdadeiro, e o Raskolnikov fala com amor muito verdadeiro, e principalmente, sobretudo, a mãe fala com um sentimento muito verdadeiro, né, de mãe. Então essa parte é muito bonita do livro. Ali você vê também a técnica e o intelecto afiado e profundo do autor russo, do livro, né? Mas também a gente percebe toda a intelectualidade desse autor na condução da história, né? É um livro em que vai acontecer um crime, né? É um livro em que vai acontecer um crime ali, que vai marcar ali. O livro gira em torno desse crime cometido pelo protagonista, Raskolnikov. E ali, durante o livro, ele vai o tempo todo se colocar naquela situação ali de ficar pensando, né? Será que eu estou... será que eu tenho álibi contra esse crime? Será que o meu álibi é forte? Será que eu sei me colocar na situação de álibi? Construir o meu álibi?
E ele fica o tempo todo remoendo, né? Não, eu estava, a certa hora eu estava em tal lugar. Aquele criminoso que fica o tempo todo construindo, ele fica todo imaginando como ele vai responder quando né, chamado a responder, se por acaso ele for chamado a responder sobre o crime, né? Até que ponto ele está no radar da polícia, ali no caso dos inspetores, né, de polícia. E ele é muito interessante no livro como ele lida com o inspetor de polícia principal do livro, né? Como ele responde, né? Ali o inspetor fica tentando pegar ele, né? Nisso, num ponto, no outro, para ligá-lo ao crime. Esse livro também tem, uma parte muito bonita que é o amor dele, o cuidado dele pela mãe, pela irmã, né? Tem um certo momento em que elas deixam o interior e vão a São Petersburgo para ter com ele. Esse livro também tem uma parte bonita que é como ele se interessa e se importa por um ex-funcionário público alcoólatra que ele conheceu num botequim, né? Que é o Marmeladov, e a relação que dali surge entre ele Marmeladov, e a família de Marmeladov, que aí tem alguns pontos interessantes aí, né? O Marmeladov tem uma filha, né? Uma moça, filha, e aí vai surgir um interesse muito intenso entre Raskolnikov e a filha de Marmeladov, e também a compaixão dele pela família do Marmeladov, né, esposa e filhos, e tudo isso aí vai acontecer durante o livro. Tem a questão dele tem a amizade dele com um colega de faculdade, que esse colega de faculdade também fica entrando, como se tentasse entrar nos pensamentos dele, né? Aí tem uma certa proximidade, como os dois são dessa veia, desse ponto desse estágio da vida, né, de estudante. Os dois se entendem muito bem, né? Os dois falam a mesma língua, parece que falam a mesma língua, às vezes não. E esse estudante, que é amigo dele, fica tentando entrar no pensamento dele, né, extrair, ler os estados mentais de Raskolnikov, assim como o inspetor de polícia, quando está no seu encalço, tenta ler a mente de Raskolnikov. Ele também vai se relacionar aí com a sua vítima, né, do crime que ele vai cometer. Pontualmente, né, ali, como ele vai cometer esse crime, os diálogos dele com a sua vítima não serão tão longos assim. Tem um movimento de leitura ali também, muito bem construído pelo autor, né? Em relação nessa troca Raskolnikov e a sua vítima. Ele faz essa questão da leitura, um ler ao outro, né? Um lê o outro durante ali os momentos que precedem o crime. Então, olha, Crime e Castigo é uma obra aí maravilhosa, uma obra do século XIX aí, escrito em 1876, né, quando o autor Fyodor Dostoiévski, aí ele parece que acho que já contava aí seus mais de 50 anos de idade,
Ele já não é o primeiro romance dele, ele já tinha escrito outro livro antes, ou acho que mais de um. E Crime e Castigo aí ao lado de Os Irmãos Karamazov é o grande romance de Fyodor Dostoiévski, dividindo a atenção com esse outro livro, né? Este outro romance que é maior, que é um calhamaço muito maior, que conta a saga da vida dos irmãos, né? Karamazov e seu pai. Mas Crime e Castigo, para muitos, talvez seja maior até, né? Seja mais importante, né? Talvez não do ponto de vista literário, não, mas do ponto de vista de impressão, de você se afeiçoar pelo livro, identificação, né? A questão de identificação com aquilo ali, né? Tem um crime, é um livro que tem essa questão da ação, com um certo clima de ação, né? E tensão, e muita tensão, né? É um livro que tem ação e tensão. E a gente, muitas vezes, a gente fica ali na inquietude do pensamento do Raskolnikov. Então é um livro muito bom, muito interessante. E eu convido vocês a lerem Crime e Castigo. Vocês com certeza já têm ouvido falar. Quem não leu, que leia. Quem leu, que releia. Pois Fyodor Dostoiévski é um dos maiores escritores da literatura ocidental e vale a pena. Fica a dica aí. Curtam o canal, se inscrevam no vídeo, compartilhem o vídeo e valeu!